Vamos fazer uma pausa agora e eu vou mostrar para vocês o que é esse dipalmitoil fosfatidilcolina. Só para a gente começar a caracterizar um dos componentes fundamentais das membranas biológicas que a gente vai ver a partir da semana que vem ou da outra, tá bom? Eu falei para vocês que, nesses exercícios que a gente fez, a gente estava supondo que os dois compartimentos, origem e destino, eram separados por uma barreira composta por dipalmitoil fosfatidilcolina. Isso é o derivado de um óleo, né? Então isso é um derivado de uma gordura, isso é um tipo de lipídio. Um lipídio de membrana, formador das membranas. A gente vai encontrar o dipalmitoil fosfatidilcolina nas membranas biológicas, como um dos componentes lipídicos das membranas biológicas, entre vários outros, né? Então, nossas células todas aí têm dipalmitoil fosfatidilcolina nas membranas. E a gente vai falar de vários deles depois. Vocês já devem ter visto isso em biologia celular, então é só relembrando. A gente está destacando o uso do dipalmitoil fosfatidilcolina como uma barreira hidrofóbica, já que a gente está analisando o fenômeno de transporte. Então vamos relembrar como é que é o jeitão desse dipalmitoil fosfatidilcolina. Então o nosso dipalmitoil fosfatidilcolina. E a gente abreviou ele como D de palmitoil. O fosfatidil, como é pH em inglês, a gente coloca P também, colina. Então essa é a abreviação. Então vamos começar a mostrar parte por parte, né? Primeiro eu vou mostrar aqui quais são as moléculas que dão origem a esse dipalmitoil fosfatidilcolina. Primeiro, o ácido palmítico. É um ácido graxo, um ácido componente de gordura, que é extraído de palmeira. Daí que vem o nome, palmítico. Ele é assim, ó. H3C, aí vem 14 repetições de CH2 e termina com um grupamento carboxílico. Então, esse aqui é um ácido graxo chamado de ácido palmítico. Certo? Quando ele é ionizado, se a gente escrevesse assim C do pau ao menos, ou seja, quando ele perde esse H, sai o H+, fica o sal do ácido palmítico, a gente chama de palmitato, né? Quando ele está grudado em alguma outra coisa, a gente chama ele de palmitoil. É por isso que o nome aqui é palmitoil, porque é o ácido palmítico grudado em alguma coisa. Vocês vão ver em quê. Mas, de qualquer maneira, esse aqui é um dos componentes do dipalmitoil fosfatidilcolina. E como existem duas moléculas derivadas disso aqui, ou seja, existem dois ácidos palmíticos na montagem do dipalmitoil fosfatidilcolina, por isso que tem esse di. Então, são dois ácidos palmíticos. Então, primeiro, ácido palmítico. Segundo, vou desenhar aqui uma molécula super importante, que é o glicerol. Então, esse aqui, glicerol, é um dos componentes de vários lipídios de membrana. A gente vai ver vários exemplos de lipídios de membrana que tem como um dos componentes o glicerol. E ele também é um dos componentes do triacilglicerol. Então, no triacilglicerol, existem 3 ácidos graxos aí que vem. O triacil é um derivado do ácido graxo, mas agora em termos genéricos, né? Como aqui no ácido palmítico. Quando você liga em alguma coisa, ele vira palmitoil. Toda vez que vocês virem acil, são vários ácidos graxos diferentes, mas todos ligados em alguma coisa. Aí o nome vira acil. O triacilglicerol são 3 ácidos graxos grudados no glicerol. No nosso caso aqui, o glicerol vai ter apenas 2 ácidos palmíticos grudados. É por isso que se chama dipalmitoil. E o outro componente que forma é a colina. A colina é isso aqui. Então isso aqui é a colina. Então essa é uma substância que tem um grupamento hidroxilo, então derivado de etanol, tem um grupamento amino, e nesse grupamento amino estão grudados 3 grupamentos metil com uma carga positiva. Agora, como é que esses componentes se unem formando o dipalmitoil fosfatidilcolina? Então, eu vou escrever aqui, começando com o glicerol. Eu vou escrever assim, O, C, H, estou escrevendo essa parte aqui, mas já deixando preparado para grudar as outras coisas. E aqui embaixo também. Vou escrever ao contrário para ter mais espaço. Aqui. Então, eu só escrevi o glicerol de novo, mas deixando aqui os locais onde a gente vai associar as outras partes. Primeiro eu vou grudar os 2 ácidos palmíticos. Primeiro um aqui, e eu estou começando a desenhar ele daqui para lá. E aqui, igual, vou desenhar para baixo, mas é igual, né? Isso aqui tanto faz. Então tá aqui os 2 ácidos palmíticos ligados às 2 hidroxilas do glicerol. Palmitoil, glicerol. Palmitoil, glicerol. Ok? E nessa última ligação aqui, eu vou grudar só por... Eu não vou usar o verde não, porque acho que está dando um pouco contraste aí no vídeo. Eu vou escrever em vermelho, mas eu vou escrever agora aqui a colina. CH2, CH2, e aqui N, CH3, CH3, CH3. Mais. Então, eu escrevi em vermelho, mas essa molécula de colina aqui, eu grudei por essa hidroxila na hidroxila do glicerol. Então, isso aqui
é a colina. Essa parte central aqui é o glicerol. E isso aqui são as duas partes do ácido palmítico, as duas unidades do ácido palmítico. Então essa é a estrutura resumida, esquemática, de uma molécula derivada de lipídio, chamada de palmitoil-fosfatidilcolina. Como é que a gente representa essa molécula de um jeito rápido, pessoal? E essa representação ela serve, na verdade, para tudo que é lipídio de membrana, exceção do colesterol. A gente representa assim, ó, um jeito rápido de você representar esse lipídio de membrana. As caudas de ácido graxo. Então esses aqui, esses tracinhos assim tremidos, estariam representando essas moléculas de 16 carbonos, nesse caso que é o ácido palmítico. E aqui, uma representação da colina, ou seja, dessa parte aqui de cima. Por que a gente destaca essas duas partes, né? Ou por que a gente utiliza essa representação aqui? É um jeito rápido de você se referir ou representar diferentes lipídios de membrana. Segundo, essa representação, ela destaca, e isso é fundamental, duas partes das moléculas que compõem os lipídios de membrana. Uma parte que a gente chama cabeça polar, que nesse caso do dipalmitoilfosfatidilcolina é representada pela colina, e a outra parte das caudas apolares. Caudas apolares, que são essas duas partes da molécula que vêm do palmitoil, do ácido palmítico. Então essas caudas aqui, elas são só carbono e hidrogênio, 16 carbonos, um bando de hidrogênio. Então a gente chama de caudas apolares e cabeça polar. De onde vem essa nomenclatura? Vocês sabem que uma molécula, uma estrutura é polar se ela é carregada, se ela tem uma carga verdadeira. No caso da colina, existe esse sinal positivo aqui. Então essa colina, essa parte da molécula, é como se fosse um polo, uma ponta carregada. Quando uma molécula é carregada, ela, via de regra, é capaz de estabelecer interações com as moléculas de água. Então, chamar uma parte ou uma molécula de polar é um sinônimo, é um jeito de você dizer essa molécula polar, ela é capaz de interagir com a água. Chamar uma molécula de apolar, ou uma parte da molécula chamar de apolar, significa essa molécula apolar, ou essa parte da molécula apolar, ela é incapaz de interagir com a água, ou interage de uma maneira ineficiente. Ou o estado de maior estabilidade é não interagir com a água. Então, o que a gente vê aqui na molécula do dipalmitoil-fosfatidilcolina? E isso vale para todos os lipídios de membrana. É uma molécula com um caráter duplo. Ela tem uma parte capaz de interagir com a água e tem uma parte incapaz de interagir com a água. Ela tem uma parte polar, uma parte apolar. Uma parte hidrofílica, uma parte hidrofóbica. Tá certo? Então isso vale para todos os lipídios de membrana. Agora, o que acontece quando a gente pega uma molécula, um lipídio de membrana, como o dipalmitoilfosfatidilcolina, e faz com que ele entre em contato com um ambiente aquoso? Observa. Eu vou apagar isso aqui, e agora toda vez que eu for desenhar um lipídio de membrana, desse que a gente vai analisar, com exceção do colesterol, eu vou usar esse esquema aqui. Então presta atenção, relembrando apenas, vocês já devem ter visto também em biologia celular. Quando você pega esses lipídios de membrana e faz com que eles interajam com a água, ou expõem ao ambiente aquoso, eles espontaneamente formam várias estruturas, mas predominantemente eles formam a seguinte estrutura. Eles formam esferas. Vou representar aqui uma esfera. Perdi a paciência, vamos desenhar mais rápido. Esse maravilhoso desenho tenta representar o seguinte: quando você pega lipídios de membrana e os coloca no ambiente aquoso, eles espontaneamente formam uma estrutura chamada lipossomo. Lipossomo. O que é esse lipossomo? É uma esfera cuja parede tem a seguinte estrutura. Agora eu vou pegar um pedacinho dessa parede, né, dessa fronteira do lipossomo, e vou representar aqui, ó. Essa parede é assim. E segue para lá. Então isso aqui é uma parte da fronteira do lipossomo. É uma bicamada lipídica, onde no interior se posicionam as caudas apolares e no exterior se posicionam as cabeças polares. Aqui existe água, aqui existe água. E essa região aqui, para todos os efeitos, pode ser considerada uma fase hidrofóbica, porque ela só é composta por carbono e hidrogênio, que são os componentes predominantes das caudas de ácido graxo. Então essa fase hidrofóbica, ela serve de barreira para moléculas polares. Certo? Então quando a gente, lá no início do exercício, a gente chegou e falou, vamos imaginar dois compartimentos, origem e destino. A glucose está mais concentrada na origem, ela vai passar para o compartimento de destino, só que ela tem que passar através de uma barreira hidrofóbica.
através de uma fase hidrofóbica composta por dipalmitoil fosfatidilcolina. Essa barreira é como se fosse na vertical, né? Montada assim. Então quando eu desenho ali origem, destino, aqui glucose 10 milimolar. Aí eu desenhei aqui uma barreira hidrofóbica, e daqui desenho menorzinho. Agora a gente pode esquematizar essa barreira assim, ó. A fase hidrofóbica, composta pelas caudas apolares do dipalmitoil fosfatidilcolina, e virado para o ambiente hidrofílico, o ambiente aquoso, as cabeças polares. Isso aqui é a nossa barreira de permeabilidade. Essa fase hidrofóbica, essa bicamada lipídica formada pela dipalmitoil fosfatidilcolina, ela impõe restrições à movimentação da glucose do compartimento origem para o compartimento destino. Se não tivesse isso aqui, se fosse um buraquinho composto por água, onde houvesse continuidade do ambiente aquoso, a glucose ia passar muito mais rapidamente do compartimento origem para o compartimento destino. Como existe essa barreira hidrofóbica, uma fase de composição hidrofóbica, a glucose vai enfrentar uma dificuldade muito maior, porque a glucose é uma substância polar. A glucose, só relembrando, ele é uma molécula assim, de um jeito bem esquemático, né? Então essa é a molécula de glucose. Glucose e glicose é a mesma coisa. Então ela tem várias hidroxilas. Isso aqui é uma substância polar que vai ter dificuldade em se movimentar desse compartimento origem para o compartimento destino, porque ela vai ter que momentaneamente passar por essa fase hidrofóbica. E a fase hidrofóbica meio que repele moléculas polares. Ok? Então é por isso que a gente colocou aquele coeficiente de permeabilidade, é um valor super baixo, né? 1,5 vezes a menos 10 são valores que fazem, tão baixinhos assim, que fazem com que o fluxo de glucose do ambiente do compartimento origem para o destino seja muito baixo. Esse coeficiente de permeabilidade é baixo assim, porque a barreira é uma barreira hidrofóbica, é composta por lipídio, por substâncias que têm carbono e hidrogênio, substâncias apolares, que repelem substâncias polares. Ok? Então isso aqui é a nossa bicamada lipídica. Essa é a nossa bicamada lipídica. Essa é a nossa fase hidrofóbica, essa é a nossa barreira de permeabilidade. Toda membrana biológica tem como um dos seus componentes uma fase hidrofóbica, uma bicamada lipídica. Então a bicamada lipídica é um dos componentes das membranas biológicas. É evidente que na própria bicamada lipídica você pode ter diferentes lipídios de palmitoil e fosfatidilcolina, você pode mudar os ácidos graxos, você pode mudar a cabeça polar, existe uma infinidade de lipídios de membranas diferentes, mas todos eles formam uma bicamada lipídica que serve como barreira de permeabilidade para substâncias polares. Então todos os lipídios de membrana, a bicamada lipídica, essa parte das membranas biológicas, é a parte que funciona como barreira de permeabilidade. Toda membrana biológica, se ela tivesse só bicamada lipídica, ela seria uma barreira de permeabilidade terrível para todas as partículas hidrofílicas polares. Quando eu falo assim, fiz uma bicamada lipídica sintética, né? Isso é um jeito de você dizer o seguinte, ó, essa fase hidrofóbica que eu fiz, ela é composta exclusivamente de lipídio de membrana. É uma bicamada lipídica, exclusiva. Ela foi montada in vitro. Ela é uma barreira total, né? Uma barreira muito eficiente para a movimentação de partículas polares. Certo? Então, é esse tipo de sistema, compartimento origem e compartimento destino, separados por uma bicamada lipídica sintética, ou seja, só tem lipídio ali, nessa estrutura de bicamada, é esse sistema que quando você faz aquela tabelinha que a gente fez no vídeo passado, de diferentes valores de diferença de concentração entre compartimento origem e compartimento destino, esse tipo de sistema é que resulta, se você faz, né, o gráfico, de diferentes valores de fluxo por diferentes valores de concentração, é esse que dá uma reta, né? E agora eu vou desenhar bem assim, uma reta, vários pontos, e uma reta, a fórmula é J igual menos coeficiente de permeabilidade, que no caso é 1,5 vezes 10 a menos 10, que multiplica destino menos origem. É essa fórmula aqui que descreve o comportamento do fluxo em relação à diferença de concentração, quando a barreira que separa os dois compartimentos se tratar de um lipídio de membrana, da dipalmitoil fosfatidilcolina. Ok? Uma reta. Lembrem-se que essa reta, esse gráfico não tem tempo, aí não existe nem em Y, nem em X, não existe a variável tempo, né? São diferentes valores iniciais de concentração no compartimento origem. A gente pode simplificar colocando o compartimento destino sempre zero. Bom, mas isso a gente vai discutir. Qualquer dúvida que vocês tenham. É muito importante, pessoal, que vocês entendam como esse gráfico aqui é construído. Ok? Muito, muito importante.